Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação bíblica. Hoje eu quero convidar você para meditar um pouquinho a respeito da história de José. O versículo que a gente vai ler hoje está no livro de Gênesis 39 e versículo 9. Esse versículo enfatiza uma história que a gente vai comentar um pouco a respeito. E a história diz assim: Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, versículo 9. Essa história aqui, irmão Otávio, eu achei interessante o seguinte: o cara saiu de escravo. Não, melhor, vamos voltar um pouco mais, né? Ele era o quê? O filho preferido, favorito, que o pai dele fazia questão de mostrar para todo mundo que ele era o favorito. Pra iniciar a história é por aí. Né? Ele era o favorito. E aí o que acontece? Por esse favoritismo do pai dele, Jacó, né, que era o pai dele, Isso. os irmãos ficaram com inveja. E aí, por causa dessa inveja dos irmãos, pegaram ele e iam matar. Mas aí Deus foi e mudou a mente deles e venderam ele para ser escravo. Praticamente como morto. Ficou como morto. Ficou como morto. Aí o que acontece? Foi vendido como escravo, só que ele foi ensinado, né? Que a Bíblia diz assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele estiver grande, ele não vai se desviar desse caminho, porque você ensinou. E foi isso que aconteceu. Ele foi ensinado, bem ensinado, chegou lá sendo escravo, ele poderia se desesperar, né? Até porque no caso da fé, trazendo para nós, no caso da fé, só em ele ser vendido, ele já ia dizer... Já perder a fé. Não é possível. Ele ia dizer, eu não tenho mais nada. Como é que eu sou tão fiel a Deus, fui fiel a Deus todas as vezes que eu ganho? Agora não dá mais para mim não, você é que desmandado, mas não. É porque a doutrina foi muito sadia na época e para ele, como hoje, a gente não tem uma doutrina sadia. Porque se você for doutrinado com a doutrina sadia, você entra nesse contexto de não se preocupar com nada, porque você está próximo de Deus. Você está na presença de Deus. E você estando com Deus, não acontece nada de mal. E só para você ver o fato do cara ser fiel a Deus. Quando o cara é fiel a Deus, primeiro, ele não mente, ele não rouba, ele não mata, ele não adultera, enfim, ele tem um caráter invejável, um caráter que todo mundo acha bonito, mesmo que não tenha vontade de ter, mas acha bonito. Isso foi... Até os errados acham bonito. Aí foi ele a educação lá, de José. Pois é, foi vendido pro Egito. Naquela época, no Egito, as coisas eram tudo bagunçadas, né? Só que o caráter dele chamou a atenção logo lá na chegada, logo pela comida já. Já viram que era diferente esse cara. Bora ver o que tem de errado aqui na comida dele. Ele foi muito apurado, ele. E pela comida já foi seguindo, foi ganhando a confiança, porque tudo que ele agia era de acordo com a vontade de Deus, e quando você age de acordo com a vontade de Deus, você ganha a confiança de todo mundo, porque é uma pessoa confiável realmente. Aí passou de escravo para ser um mordomo de um cara rico, né? Como é que era o nome do cara? Potifar, né? Potifar. Pois é, o Potifar era servo do rei, era um cara rico. Ixi. E José já chegou, foi comprado por ele, conquistou a confiança de Potifar, e ele diz: ó, tá aqui, eu não sei de nada, só da comida que eu como, a mulher que é minha, essa mulher minha aqui tu não mexe não, viu? É minha. Aí o que é interessante, só, Otávio, que eu fiquei prestando atenção, que o diabo, ele sempre vai em cima daquilo que foi proibido, você percebeu? Na hora que você fala que é proibido, é ali que ele fica. É ali que ele tá, o Satanás. É ali. Pois Potifar liberou, tá aqui, tudo que eu tenho tá na tua responsabilidade. Tu é meu mordomo aqui, eu só sei do que eu como, só e é da minha mulher. Essa minha mulher aqui, tu não mexe com ela, não. O resto tá tudo liberado na tua mão. Agora você imagina, o cara já passou de escravo pra ter todo aquele poder, né? Basicamente já era quase um governador. E a gente tem uma noção assim de imaginar que José não sabia o tamanho da bênção de Deus que ele ia receber. Não sabia, mas eu acredito que a bênção de Deus é proporcional ao tamanho. A bênção foi chegando de acordo com a fidelidade que ele tinha. Eu costumo acreditar que a bênção de Deus é proporcional ao tamanho da prova. A prova dele foi grande. A prova dele foi de fé mesmo. Não. Se é que tem fé, a prova dele foi verdadeira. Aí Satanás vai lá em cima da mulher e bota na mente da mulher para ela ir atentar o cara. Aí, por uma tentação mesmo, acaba que o cara não comete o pecado, porque era fiel a Deus, sempre foi. Mas foi acusado falsamente. E como era um escravo, não tem palavra no tribunal. Devido ele ser um cara muito fiel e ser muito doutrinado de quando novo, o corpo dele não se preocupou com o pecado. Ele não tinha, o natural dele é fazer o certo. Fazer o certo. Agiu certo. Quando você tem o hábito de fazer as coisas certas, quando chega no dia da prova, o seu corpo naturalmente ele conduz para o caminho certo. Mas as pessoas hoje, trazendo para o mundo de hoje, porque a gente fala o nosso linguajar, essas coisas assim, o que acontece? Satanás continua agindo através da mulher. Sempre. Ele sabe que o canal para ele chegar no homem é a mulher. Você vê
hoje dentro da igreja, tudo daquele jeito, mas na hora que entra uma mulher com a roupa colada de cima e embaixo, o pecado tá tão, assim, perverso no corpo do crente. Tira até a concentração do pregador. Ele não prega, ele não canta, ele não ora, ele não faz nada. Porque o diabo, ele é moleque. Essa leitura de José, ela traz uma reflexão muito boa para que as pessoas que ouvem, que leem a Bíblia, tudo, porque aí é natural de José não se preocupar com o negócio de escândalo de mulher. Pois é. É natural para ele, é como se fosse uma coisa... Não, natural não era... Nós estamos falando de mulher porque o tema aqui é a mulher de Potifar, mas José, o natural dele era fazer a coisa certa. Então, nem pela comida ele se deixou corromper. Ele não tinha essa noção de pecado para fazer as coisas. Não, eu vou fazer só hoje e amanhã não faço. Quando você tem o hábito natural, o seu hábito é praticar o que é certo, não importa que seja da comida a um caso maior, mais avançado, você vai continuar sendo fiel, porque aquele é o seu hábito natural. É o hábito, a força. Se você tem o hábito de mentir, você pode ter certeza que você não vai entrar no reino de Deus, porque você vai mentir a sua vida. Vai mentira. E lá em Apocalipse diz que os mentirosos ficarão de fora do reino. De fora. É assim, eu lembrei do pastor Cláudio Duarte, que ele fala assim, não vai entrar no céu. Quem que não vai entrar? Não vai entrar quem Deus disse que vai ficar de fora. Quem Deus disse que não vai entrar, não vai entrar. Então não adianta você dizer que você faz isso, você faz aquilo, homem casando com homem, mulher casando com mulher, mentindo, roubando, que Deus aceita todo mundo porque ele não faz acepção de pessoa. Não, vai ficar de fora porque ele disse que vai. Tá escrito lá, vai ficar de fora os ladrões, os roubadores, os assassinos, os mentirosos, os bruxos. Todo mundo de fora. Vão ficar tudo de fora. Se ele disse que vai ficar de fora, então não adianta você dizer eu acho. Não, vai ficar de fora. É por isso que eu digo, José, ele foi ensinado a fazer as coisas certas. Ele não foi ensinado a ser humilde quando ele era pequeno, porque ele ficava esfregando isso na cara dos irmãos dele. Né? Tudo, até os sonhos dele, tudo ele ficava esfregando, dizendo, vocês vão se submeter a mim, coisa e tal. Ou seja, ele precisou, mas ele aprendeu a lição de humildade lá na escravidão. Aprendeu a lição. Assim, ele aprendeu. É tanto que quando os irmãos dele foram visitar ele na época da fome, ele demonstrou essa humildade que ele aprendeu lá. Testou eles primeiro. E ainda falou, vocês estão perdoados, não precisa vocês se preocupar não, que Deus ele nem falou que foram os irmãos dele, ele falou, Deus me enviou na frente para poupar vocês dessa grande fome que vinha, porque senão ia morrer todo mundo. A força do hábito, assim, primeiro tem que falar no Espírito Santo que estava com ele, depois a força do hábito na vida dele era tão aperfeiçoada que ele não sentiu ódio dos irmãos. Você vê que se o pecado tivesse com ele tinha odiado os irmãos. E como ele era poderoso, na época, o que ele tinha mandado fazer? Mandava prender, igual os outros, mandavam matar. Ele, como governador, já iniciado uma liderança pesada, mandava matar para ele não perseguir mais. Ele ia se vingar de acordo com o que fizeram com ele, né? O Espírito Santo estava com ele e ele recebeu uma bênção muito grande do pai dele. Pois é, se você quiser conhecer a história de José completamente, assim, a gente está comentando aqui a respeito de uma pequena passagem, é um texto isolado, mas se você quiser conhecer o contexto todinho, a história dele, quem foi José, desde o começo, desde a da casa do pai dele até a ser governador do Egito, você pode iniciar lá no livro de Gênesis, capítulo 37, e em seguida que você vai conhecer a história completa. É uma história bem interessante. Para quem tem o desejo, o objetivo de crescer espiritualmente, de aumentar a fé, será de grande importância para o crescimento espiritual. E essa foi a nossa meditação de hoje. Eu espero que você tenha compreendido e que você se sinta motivado a cada dia mais buscar a presença de Deus, buscar ter a noção da presença de Deus, porque quando você tem noção que está em tempo integral na presença de Deus e que todos os seus pensamentos e ações eles são conhecidos por Deus, você toma suas decisões com mais cautela, né? Evita cometer certos erros, já sabendo que isso vai ofender o seu Criador. E até o próximo episódio.